Olá, alunos de Filosofia do Direito! Estamos aqui para continuar a falar sobre constitucionalismo, principalmente agora sobre constitucionalismo contemporâneo. Vimos que, no período que se seguiu a Segunda Guerra Mundial, vários países incorporaram novas constituições, criaram novas constituições que eram baseadas em um paradigma diferente daquele paradigma positivista, formalista e legalista que vigeu de maneira bastante importante no século XIX e no início do século XX. Eram constituições agora preocupadas em atender o homem não só no que diz respeito ao seu aspecto individual, mas também ao seu aspecto coletivo, ao seu aspecto social. Então, são constituições que incorporam um conteúdo maior, são constituições mais expansivas. São constituições mais expansivas no que diz respeito à sua força normativa, são constituições mais expansivas no que diz respeito às matérias que ela vem a regular, são constituições mais expansivas no que diz respeito ao número de direitos que elas visam garantir e são constituições que vão garantindo direitos que antes nunca haviam sido positivados em nenhum texto constitucional e mesmo alguns deles também em leis, tá certo? Então, são constituições que apresentam, a partir dessa expansão, também um maior grau de possibilidades de interpretação, né? As constituições, ao incorporarem conteúdo e ao expandir as possibilidades de conteúdo, expandem também as possibilidades hermenêuticas, né? Tornam o direito mais complexo, tornam o direito mais próximo dos valores, de toda uma carga axiológica, tornam o direito mais denso e daí dão a necessidade de que todo o processo de interpretação do direito, que passa necessariamente pela Constituição, seja ele também um processo mais complexo, mais denso e que incute um maior grau de responsabilidade. É claro que isso vai implicar em várias discussões, como por exemplo a discussão dos papéis da Corte Constitucional. Se a Corte Constitucional está vinculada, a Corte Constitucional, como aplicadora da Constituição, possui um papel importantíssimo. E esse papel importantíssimo traz também alguns riscos, obviamente. Quando você aumenta os poderes de uma instituição, no caso o judiciário, você também incorre no aumento de vulnerabilidades, né? E essas vulnerabilidades, elas, por consequência, decorrem no aumento de riscos. E aí você precisa também tratar desses riscos, né? E o maior deles, obviamente, é a possibilidade de você cair em decisões arbitrárias, né? Então você precisa discutir o papel da Corte Constitucional de maneira bastante efetiva dentro dessa nova realidade, tá? Então a gente tem um contexto onde a Constituição passa a ser mais importante do ponto de vista normativo, ela passa a obrigar legisladores, e não só legisladores, mas também administradores públicos e mesmo particulares, e isso faz com que você possa arguir a Constituição como argumento de uma ação individual, por exemplo, né, para solucionar um caso concreto, né? Isso muda muito o cenário das coisas neste momento ali a partir dos anos 40, né? Muda bastante a perspectiva, as reflexões em direito. E muda também a maneira de enxergar o ordenamento como um todo. Por quê? Se a Constituição está no centro do ordenamento e todas as normas devem obediência, devem harmonia à Constituição, então há um lento processo de constitucionalização das diversas áreas do direito. Há um processo de constitucionalização do direito penal, do direito civil, do direito comercial, né, do direito de família, do direito previdenciário, do direito trabalhista, né? Todos esses direitos necessitam de um suporte constitucional. E a interpretação das leis que dão a cara, que dão o desenho de todos esses setores do direito, precisa ser feito à luz das constituições. É daí que a gente ouve falar em interpretação conforme a Constituição, né? As leis precisam não só ser produzidas de acordo com a Constituição,
né, ser promulgadas no seu conteúdo e na sua forma de acordo com a Constituição, mas também a sua aplicação precisa estar conforme a Constituição. E a aplicação depende de interpretação. E desse modo, a interpretação deve ser de acordo com a Constituição. Por isso até a grande importância que se dá hoje em dia à hermenêutica constitucional. A hermenêutica constitucional ela assume um papel fundamental no atual contexto do direito, porque se todo o direito, todas as leis devem estar em harmonia com a Constituição, e para que eu possa definir o que é essa harmonia em Constituição, eu preciso interpretar a Constituição, eu preciso discutir interpretação constitucional. Como se interpreta a Constituição, quais são os limites de proteção, quais são os limites de garantia, o que a Constituição protege, o que ela não protege, qual é o grau de influência dos valores sobre esse processo interpretativo constitucional. Tudo isso está implicado nessa nova maneira de enxergar o direito que coloca a Constituição no centro do ordenamento. E aí a gente vai discutir, né, mais uma vez lá no que diz respeito à Corte Constitucional, os limites interpretativos da Corte Constitucional. Vamos discutir a questão da judicialização da política, vamos discutir a questão do ativismo judicial, que diz respeito justamente à possibilidade do magistrado expandir sentidos, né? Expandir sentidos dentro da Constituição. Vamos discutir a possibilidade de avanço constitucional, né? Ele fala em mutação constitucional. Então, vamos discutir uma série de questões sempre relacionadas a esse papel central, a essa grande força que a Constituição tem. Mas uma coisa que a gente tem como certa é que a Constituição, nesse contexto, é uma Constituição forte. É uma Constituição que atua de fato na prática. Se antes ela ocupava um papel meramente programático, um papel de apresentar projeções para o futuro, projetar obrigações para o futuro, agora a Constituição ela é uma Constituição do presente. Ela obriga que se faça e obriga que se faça conforme determinadas diretrizes. Aí depois o que a gente vai discutir é justamente como verificar, como identificar estas diretrizes, né? Há autores que vão caminhar para um projeto mais expansionista, para uma estrutura de Constituição mais aberta, e outros que vão caminhar para uma estrutura mais fechada. E muito disso está ligado à discussão aí sobre regras e princípios, o que vem a ser os princípios, a sua dimensão, como é que você interpreta, como você aplica. E esse é justamente um dos temas que a gente vai tratar nos próximos vídeos, tá certo? Esse aqui ficamos por aqui, e deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima!